Então, Paulo, obrigado por estar aqui para a gente conversar um pouco sobre tudo. Obrigado por te trazer aqui para essa conversa. E gostaria de te dizer que eu trago para esse momento, eh, primeiro, uma coisa que eu tenho tentado fazer cada vez mais na minha vida, que é o estado de presença. E segundo, outra coisa que eu tenho me dado conta que eu tenho muito, que me move, curiosidade. Eu acho que são grandes questões nossas, da humanidade, e acho que isso também vai estar na nossa conversa. Perfeito. Até pela tua trajetória, pela tua caminhada profissional e de vida, acho que isso vai estar permeando nossa conversa, né? Então, obrigado por estar aqui. E eu gostaria de perguntar se tu fosse te definir em uma frase, ou fosse te trazer em uma frase, nesse momento, o que que tu diria? Tá. Eu que agradeço o convite, Ariel. Vai ser bem legal conversar contigo. É uma pergunta difícil. Eu faço exercícios de sintetizar as coisas que eu estudo, as coisas que eu penso, mas se sintetizar numa frase é muito difícil. Eu não sei se eu conseguiria fazer numa frase, mas eu acho que eu posso fazer numa palavra. Tu usou o termo curiosidade. Eu trago mesmo para mim. Então eu uso um termo que às vezes me incomoda porque está em voga, mas faz sentido, que é buscador. É a curiosidade que move todo esse estudo, toda essa vontade de reunir o estudo, sintetizar e passar ele de forma didática que ajude os outros, as pessoas a entender. O meu vô, e agora falando contigo isso, as coisas começam a funcionar, né? O meu vô, que é um cara que eu admiro demais e sempre cito ele em todas as minhas aulas, em todos os cursos que eu dou, ele falava 3 coisas que eu tenho anotado no meu. Eu tenho um quadro com ele lá em casa e eu deixo essas 3 palavras anotadas. Ele falava que na vida a gente precisa de 3 coisas para ter sucesso. A primeira era estudar, a segunda era estudar, a terceira era estudar. Então eu tenho isso como um mantra: estudar, estudar, estudar. Eu sou um buscador que estuda. Pronto, tá aí uma boa frase, um buscador que estuda. E é interessante, tu traz isso, fala do teu avô, e a pergunta que eu te faço é: como que a tua trajetória se fez? Como que ela te trouxe até aqui? Início dos tempos, Big Bang. Não, brincadeira. Eu trabalhei, vou resumir, tá? Mas eu Sim. trabalhei muito tempo em várias áreas, já trabalhei na área têxtil, eu trabalhei muito tempo com tradução, trabalhei com tradução de histórias em quadrinhos e literatura. Ainda traduzo alguma coisa, gosto muito de traduzir, gosto muito de ler, gosto muito de texto, de mexer em texto, gosto de escrever. E trabalhar com tradução foi uma coisa muito importante na minha vida. Conforme o tempo foi passando nesse mercado, eu comecei a sentir que, porque é um trabalho muito solitário, é tu contigo quando você trabalha com texto, seja quando você está escrevendo um livro, escrevendo uma peça, artigos, o que for, inclusive a tradução, é tu contigo. Eu comecei a sentir um pouquinho de necessidade de ser um pouco mais ativo na comunidade, de não ficar só pensando em publicar material, que é uma forma de contribuição, mas o conteúdo estava me deixando na dúvida das publicações, e ser um pouco mais ativo. Sair desse isolamento e contribuir um pouco mais para a comunidade. Quando deu esse clique, eu imediatamente, meio que no mesmo dia, assim, se eu me lembro bem, eu já entrei em contato com um instituto de parapsicologia. E eu te explico por que parapsicologia. O meu pai é parapsicólogo, e uns 5 anos antes de eu tomar essa decisão, ele já tinha me perguntado se eu não cogitava fazer parapsicologia. E eu cogitava, já há 5 anos antes. Mas eu sabia que eu precisava chegar até o final da jornada da tradução. Naquele momento era muito cedo tomar essa decisão de... Eu estava muito pouco tempo no mercado para, de repente, sair. Eu queria ver aonde a questão da tradução ia me levar. Passados mais 5 anos, eu vi que eu senti aquilo que eu mencionei contigo e pensei, ok, agora é a hora.
E entrei em contato com o Instituto e fui estudar parapsicologia. Quando eu estudei parapsicologia, muita coisa mudou. Minha percepção do funcionamento humano, do meu e dos outros, a minha relação com o mundo, o funcionamento do mundo. Comecei a estudar um pouco mais de filosofia, que sempre me interessou, mas ali a gente começou a, como todo curso, a organizar o conhecimento. Filosofia, religião, que é um tema que também me permeou a minha vida inteira. A religião é um tema que permeia a minha vida inteira. Autoconhecimento, que é um termo muito abrangente, a gente pode falar de 30 abordagens e 30 ideias de autoconhecimento, mas ali o conhecimento começou a ser mais organizado, e eu comecei a estudar parapsicologia para me tornar parapsicólogo. O curso foi voltado para a clínica, eu estudei lá no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville, onde eu leciono hoje. Eu leciono em 2 institutos de parapsicologia, em Joinville e no IPC em Blumenau. Comecei a fazer esse movimento para começar a atender em consultório. Dentro da parapsicologia, eu me deparei com a hipnose e gostei muito da hipnose, de todas as abordagens das quais a parapsicologia se vale, a hipnose foi a que mais me atraiu. E fiz trocentas especializações em hipnose. Comecei a atender em consultório. Passou o tempo, e já organizado nesse tipo de conhecimento, nessa seara, eu comecei a me interessar ainda mais por ideias de meditação e querer trabalhar com meditação. Eu comecei a praticar meditação por conta de outros caminhos, outros conhecimentos que eu colhia sozinho. Comecei a querer praticar mais meditação em casa. A meditação precisa de certas desmistificações no nosso continente, eu diria. E quando eu pensei em, ok, agora está na hora, embora eu ainda esteja na trilha da parapsicologia e da clínica, eu quero focar mais na meditação, eu me deparei com o breathwork, que são técnicas de respiração, focado em técnica de respiração para afetar diretamente a tua fisiologia. Como não existe meditação, não existe hipnose sem respiração, eu já conhecia técnicas de pranayama, que são respirações dentro dessa seara, como a hipnose já apresenta várias técnicas de respiração, foi tranquilo para mim fazer essa transição. Só que é uma coisa muito mais focada. Inclusive faz esse trabalho que eu já queria de desmistificação da meditação. Né? O breathwork, a gente não é a definição, mas a gente pode pensar como uma espécie de meditação mais fácil, um primeiro passo para a meditação. E quando eu entrei para o breathwork, trabalhando com hipnose, lecionando reprogramação mental, que são as matérias que eu leciono nos institutos, e combinado com o breathwork, aí eu me senti em casa. Agora eu tenho um conjunto de conhecimento que de fato pode ajudar a pessoa a se transformar. Sim. Enquanto tu falava, eu pensei, né? Será que a parapsicologia, como um recurso que tu trouxe profissionalmente também, não é uma extensão da tradução, que foi a tua primeira jornada, só que num âmbito muito mais profundo, de conexão com aquilo que a gente não vê, com aquilo que a gente apenas percebe? Acho que são 3 tópicos para a gente falar na conversa, né? A parapsicologia, a hipnose, que também tem muita coisa distorcida, eu imagino, né? No senso comum, e a questão do estado de presença que a gente conversou no começo, né? Então, eu acho que é legal a gente falar um pouco da hipnose também, como um recurso. E essa coisa que eu te perguntei, né, da tradução, porque uma pessoa que se dedica ao conhecimento e a levar isso, né, e também ajudar as pessoas a se conectarem consigo, também é uma forma de tradução daquilo que está querendo ser dito e que às vezes muita gente não para prestar atenção, né? Então, assim, a hipnose, ela não é o que muita gente pensa e o que é. Tá, então vamos lá. Quando a gente fala em hipnose, a gente pensa muito em fenômenos um pouco mais chamativos, o que a gente chama de hipnose de palco. De palco. Isso, hipnose de palco, aquela coisa, a pessoa começou a pular numa perna só e nem lembra o que aconteceu. Existe a aplicação da hipnose para a clínica, que é um processo de acelerar alguns
alguns recursos. A hipnose eu aprendi ao longo desse tempo que é um grande recurso para tu desenvolver habilidades que tu ainda não tem e tá com dificuldade de desenvolver sozinho. Eu atendo, vou dar um exemplo hipotético aqui, mas eu atendo muito, não é tão hipotético. É hipotético, mas é baseado na experiência. Então a gente pode chamar de meta-hipotético, olha só, que profundo. Eu atendo muita gente que quer começar a fazer academia no final do ano, por exemplo. Projeto Verão. Tá chegando perto do final do ano, quer fazer academia. Eu atendo muitas pessoas na hipnose e com a administração de estratégias para começar a fazer academia. Abandonar um hábito que não quer mais, parar de comer tanto doce, por exemplo. Começar a tocar um instrumento. Parar de pensar coisas que não estão mais servindo, atualizar formas de pensamento, crenças. A gente chama de crença limitante. Eu não gosto desse termo, porque, por definição, toda crença é limitante. Se tu acredita em alguma coisa, tu não vai acreditar em outras, e a crença vai te limitar a pensar algumas coisas e se comportar de um jeito ABC. Então, a hipnose ela é muito boa para tu conhecer recursos que aceleram a aquisição de objetivos e o abandono de pensamentos e comportamentos que tu não quer mais. É muito bom para se atualizar. Uma autoatualização. A palavra auto é importante aqui também, porque a hipnose ela não é um processo onde o paciente na clínica ele está isento. É um processo de participação muito grande. Eu gosto de fazer esse paralelo com a hipnose. Imagina que eu e você, a gente vai para a praia. Você vai dirigindo, eu vou no banco do passageiro. Eu conheço o caminho, então eu te falo, segue reto aqui, entra à esquerda ali na frente, dobra na terceira lá, faz a volta na rótula, obrigado, e segue reto. Certo. Tu não precisa fazer esse caminho, tu tá dirigindo, tu pode fazer outro caminho se tu quiser, mas se tu seguir o meu caminho, a gente chega mais rápido no objetivo. Esse é o melhor paralelo que eu conheço com hipnose. Sim. Eu conheço os recursos, eu conheço a linguagem, então a gente chega no teu objetivo com mais facilidade. Mas é você que vai fazer o processo. Eu vou conduzir. É como um médico que dá a pílula. Ele dá a pílula, mas quem vai tomar é o paciente. Sim. Entendo. É um baita de um recurso. E ele é bem diferente realmente do que muita gente pensa, que é aquilo que tu falou da hipnose de palco. Porque foi usado, de certo, como uma coisa meio espetacular, uma coisa meio circense, assim, né? Cara, uma coisa, eu estudo psicologia, né? E eu me deparo muito com uma coisa assim, ciência, não ciência. Né? Legal. Esse é um conflito. E hoje em dia a ciência é quase uma forma de dar um carteiraço também, né? Mas eu continuo olhando para aquilo que a ciência dá conta, aquilo que ela não dá conta. Né? E não invalidando aquilo que a ciência ainda não alcançou. Será que não tem a ver com as crenças que tu falou? Tem. Então, cara, é engraçado tu mencionar isso. A gente poderia fazer um bate-papo, um episódio só disso, que daria 4 horas de conversa, porque é uma conversa extensa. Hoje, eu concordo contigo quanto à questão do carteiraço. Eu acho que a religião já foi assim também. Quando a religião também já foi uma forma de carteiraço. Existe uma cisão muito grande, histórica, cultural, que eu acho problemática. Penso que devia haver diálogo nessas áreas mais do que afastamento. Inclusive, no final do que eu vou falar agora, tem uma história bem interessante para contar sobre isso. Eu me deparo com o mesmo debate, tanto na mídia quanto dentro de mim. Mas sempre que eu estudo, que eu acumulo mais informação sobre ciência e sobre a não ciência, eu percebo, ok, a ciência é a melhor ferramenta que a gente tem para medir e calcular o mundo objetivo, mas o mundo não é só objetivo, o mundo é muito subjetivo também, como alguém que estuda psicologia. A psicologia estuda o mundo subjetivo, a TCC é mais voltada para o mundo objetivo, para o observável, tanto que hoje está muito em voga como a ferramenta mais científica da psicologia. Mas eu penso que como estudantes do cérebro, da mente, do mundo subjetivo, a gente não pode se focar só nisso aí. Eu tenho um problema enorme com a hipercientificização da psicologia nesse sentido.
E eu tenho um problema enorme com esse carteiraço. Porque é como se a ciência se tornasse sinônimo de verdade. E tudo que está fora da ciência é mentira. Chamam de pseudociência. Mas a pseudociência, por definição, é uma falsa ciência. Primeiro que muita coisa não se posiciona como ciência, então se não se posiciona como ciência, tu não pode chamar de pseudociência. Segundo que o fato de ser uma falsa ciência ou uma não ciência não quer dizer que não funciona ou que não é verdade. E as pessoas ouvem o termo pseudociência como algo que é falso, que não dá certo, que não funciona. Não é assim. Cada coisa no seu lugar. Existem pseudociências. O meu problema é chamar de pseudociência aquilo que não se propõe a ser ciência. Eu não sei se a gente vai falar sobre isso hoje, e não precisamos, eu só vou dar um exemplo prático. Eu gosto muito de tarô. Tarô, da perspectiva junguiana, é incrível, porque eu estudo muito a questão de arquétipos. A questão arquetípica me interessa muito. Tarô lida com arquétipo. E eu já vi pessoas chamando tarô de pseudociência. Tarô não se propõe a ser uma ciência. Então, por definição, não tem como ser pseudociência. Esse é um exemplo do que eu quero te dar. Agora, a questão do diálogo tem uma história muito legal. Eu tenho um livro que eu recomendo para os meus alunos nos institutos, chamado Ciência versus Espiritualidade, de um cara chamado Deepak Chopra, não sei se você já ouviu falar, é um cara bem famoso, e do Leonard Milodinov, que é um cientista. E ele... O que foi legal? Eu há anos atrás, estava vendo uma palestra do Chopra, e o Chopra falando sobre física quântica. E estava numa universidade, alguém levanta a mão, vai para o microfone e fala, olha, eu estou ouvindo o que você está falando sobre física quântica, eu sou professor aqui, tudo que você está falando é bobagem. Se você quiser, eu te leciono física quântica. E quando o cara fala isso, o lugar vem abaixo, todo mundo se levanta e aplaude, porque ele, né, deu a carteirada que você falou. E eu vi esse vídeo pensando, eu já vi esse cara em algum lugar. O rosto do cara que faz esse comentário era muito comum. E me veio o toque. Eu tenho 2 livros do Milodinov, eu fui ver a 4ª capa, tava o rosto dele lá. Pô, quem tá fazendo essa pergunta é o Leonard Milodinov, autor de 2 livros excelentes, O Andar do Bêbado e Subliminar. Excelentes essas obras. A resposta do Chopra foi ainda mais legal. O Chopra levanta a mão, espera todo mundo aplaudir e fala, se você se dispõe a me lecionar, eu topo. Que eu achei excelente a resposta. Passa uns 2, 3 anos, estou eu na frente do Sebo lá em Blumenau, um lugar que eu gosto muito, o Book Center. Tava lá, Ciência X Espiritualidade, Leonard Milodinov e Deepak Chopra. Num mundo com tanta contenda, eles criaram um diálogo. Sim. E o livro é maravilhoso, porque eles escolhem tópicos, Deus, espiritualidade, ciência, o que for, e o livro todo é a postura do Chopra sobre o tema e a postura do Milodinov sobre o tema. Só isso. Sim. Eu acho incrível isso, eu acho lindo esse diálogo. Sabe, ouvindo tu falar, o que parece? Que o grande ponto de encontro de um verdadeiro cientista e de um verdadeiro não cientista, ou seja, que não quer fazer a pseudociência, é a curiosidade. Total. A real curiosidade, em vez de se preocupar em estar certo. E quando se caminha assim, é difícil a gente cair na armadilha de tentar controlar e colonizar o outro. Eu acho que talvez, é isso que eu vou te pedir agora, para tu trazer um pouco mais dos recursos não científicos, ou não comprovados ainda, não sei se esse é o termo, mas é porque a curiosidade sobre mim, né, a pessoa praticando isso, a curiosidade que eu tenho sobre mim, cabe a mim investigar. E quanto mais eu estou disposto a avançar sobre o desconhecido, mais frutífero provavelmente é esse caminhar, né? Perfeito, de acordo. Então, os arquétipos, o tarô, esses outros recursos, eles não estão ali para dizer de fora para dentro quem somos. Eles estão ali para servir de conexão entre o mundo interno e o externo. Seria isso? Tá. Se tu puder trazer um pouco mais. Então é uma questão complicada. Deixa eu pensar um pouquinho. Não é uma questão de não científico. É uma questão de... São 2 questões, ao meu ver. Pelo menos nesse momento. Eu posso chegar no final da nossa conversa e mudar de ideia. De cientificizar demais alguma coisa que não dá para tornar científico. Porque o que é o grande ponto dessa parte do nosso debate? E por que eu te falei, a gente poderia fazer um outro episódio só disso. A gente teria que definir o que é ciência e o que não é ciência. Sim. Essa definição não é rígida. Tanto que existem correntes científicas.
e correntes científicas discordam uma das outras. Essa precisão que a ciência traz para ela não é tão real. Eu acho que ela não é tão precisa quanto ela se propõe a ser. Em alguns casos, tem casos que é inquestionável. Tem muita questão da corrente científica e de consenso científico. Por exemplo, não é de consenso. Aliás, o consenso científico fala que a corrente de oração ou reiki não é científico. Porém, existem estudos científicos que falam de resultados de corrente de oração e resultado de reiki. São estudos que têm alta aceitação, alto consenso? Não. E isso influencia no que a gente acaba delimitando como ciência, o consenso. Essa é uma conversa que provavelmente a gente precisaria trazer mais essa questão da definição da ciência e trazer um escopo maior de exemplos e conceitos. Dito isso, a questão do tarô, por exemplo, eu não considero científico porque no meu entendimento, e de novo a gente vai falar de conceito e definição de ciência, no meu entendimento, a ciência precisa conseguir medir de alguma forma. E reproduzir. A reprodutibilidade é um dos principais quesitos da ciência. Só que existem outros tipos de ciência. Ciência social, a ciência ela não é necessariamente a ciência rígida da matemática, por exemplo. Esse é o tipo de coisa, um rápido parênteses, que me incomoda nesse tipo de debate. Eu já vi cientistas brasileiros de renome falar que matemática não é ciência. Porra, desculpa. Mas porra, se matemática não é ciência, casa cai, velho. Se matemática não é uma linguagem científica, aí tá muito aberto. Então, quando tu vê alguém com renome, conhecimento na área, um cientista falar isso, cara, tá tudo muito aberto e a ciência precisa restringir, ela precisa organizar. O tarô, ele é uma forma de observar, de se observar e de agir. Perdão, não é o tarô, os arquétipos. Os arquétipos que têm representantes no tarô. Como é que é? Os arquétipos? As cartas do tarô representam arquétipos. Arquétipo, vamos definir arquétipo? Quer trazer essa parte também? Ou acho que fica meio... Não precisa. Mas se tiver vontade... Não. Vamos seguir até... O tarô representa arquétipos. Tem uma jornada ali que trata de arquétipo. A linhas gerais, a gente pode pensar em arquétipos como padrões de comportamento, mas também os símbolos desses padrões de comportamento. O tarô traz os símbolos. Não existe só no tarô. Arquétipo é uma coisa muito expansiva e não tem, a gente pode falar 12 horas de arquétipo, porque a gente não vai encerrar o assunto. O Jung, por exemplo, tem um diálogo muito grande a respeito de arquétipos com o trabalho de um cara que é um dos meus autores favoritos de todos os tempos, o Joseph Campbell, que produziu uma obra extensa sobre arquétipo. Ele era mitólogo, tem um estudo de mitologia comparada incrível, o livro mais famoso dele é O Herói de Mil Faces, que trata desse processo, dessa ideia de padrões de comportamento e de representatividade que são interculturais. Por exemplo, toda cultura tem uma ideia de mãe. Toda cultura tem um Deus. Toda cultura tem heróis. As peculiaridades desses arquétipos encontram diferenças em culturas distintas, mas a ideia é a mesma. O padrão de comportamento é mais ou menos o mesmo. E o Jung estuda muito isso e o tarô traz isso. O Campbell apresenta o tarô como essa jornada que, inclusive, está presente em filmes e cultura pop. O que eu vou falar aqui não é nada novidade, mas combina com o nosso papo. O Campbell foi consultor de roteiro em Guerra nas Estrelas nos anos 70. E ele falou pro George Lucas, olha, se tu montar a tua história em cima disso aqui, ó, desse padrão, sucesso. Vai dialogar com muitas culturas. Vai. E todo mundo vai, mesmo só a nossa cultura, todo mundo vai se identificar. Porque o que é essa jornada, se não a nossa jornada de autodesenvolvimento? É a jornada de cada um. Tu é o protagonista da tua história. Tu é o herói da tua história. E todo mundo passa por esse momento. Porque o que é em linhas gerais, bem rápido, o tarô trata dessa jornada, onde o herói se chama o louco, que é alguém completamente ignorante sobre o estado dele no mundo, com
não sabe se vai para lá, não sabe se vai para cá, não sabe o que fazer, tem um potencial enorme que ele desconhece, ele sai do lugar de conforto dele, ele aprende algumas coisas a nível teórico, aprende algumas coisas a nível prático com um orientador, passa por todas essas dificuldades, enfrenta a própria sombra, encontra o que a gente chama de recompensa e retorna à comunidade como alguém transformado para que a comunidade possa prosperar. A gente vai ver isso no Guerra nas Estrelas, no Luke, a gente vai ver isso em Matrix, a gente vai ver isso no Rei Leão, a gente vai ver isso em religiões, e a gente vai ver isso na gente. Sim. Você não é o Ariel que era quando nasceu, você não é o Sim. Ariel de 20 anos atrás. Você aprendeu coisas a partir de um momento, um estado de ignorância. Essas coisas te colocaram em contato com outros mundos, com outras realidades. E a gente pode falar de realidades paralelas, mas vai ficar muito maluco e muito esotérico. Muito rápido. legal também. Muito legal, adoro, mas vai fugir bem rápido. Você acessa outros estados de pensamento, outros estados de presença, outros comportamentos, a partir da descoberta desses autoprocessos. Sim. E o arquétipo representa isso. A jornada do tarô, ela não é nada além da jornada da completa compreensão, a total iluminação. É isso, a jornada do tarô. Por isso que todos nós manifestamos arquétipos o tempo todo. O Jung falava que pessoas não têm ideias, ideias têm pessoas. Era isso que ele queria dizer. Os arquétipos se manifestam. Então, quando sai uma carta, te ajuda a perceber o momento que você está e o que você pode fazer para lidar com aquilo. É projetivo, é autorreflexivo. Eu não tiro o tarô para ver futuro, por exemplo. Sim. É isso que eu queria pontuar e foi isso que eu quis dizer quando eu trouxe a relação do interno com o externo. O mundo interno e o mundo externo. É exatamente o que tu está explicando. É a minha forma de caminhar, a minha forma de me construir, né? E de perceber as conexões e, através daquilo que eu tenho de capacidade, significar aquilo. Perfeito. Então, nesse sentido, é que a gente pontua bem e o teu trabalho acho que tem muito mais a ver com isso do que algo determinista. Total. O tarô não é para te colocar numa caixa e dizer que você é aquilo e ponto final. É para tu entender aquele momento, não é para ser determinista. Não vai funcionar se for assim, porque o ser humano é incrivelmente complexo. Incrivelmente complexo. Tu não tem como tu prever. A gente pode prever algumas coisas. Rapidinho, é mais ou menos assim que eu consigo entender, na minha perspectiva, e nada contra quem lê o futuro. Se tem informação, se a pessoa tem informação, acesso a uma informação que eu não tenho, porque percebe padrões no mundo que eu não percebo, seja feliz. A minha forma não é essa. Como é que eu vejo ler o futuro? Se eu sei como tu tá agora, eu consigo prever algumas coisas a curto prazo. Algumas coisas a gente pode mais ou menos prever. Mais ou menos. Tu consegue me dizer o que tu vai almoçar hoje? Tu não vai conseguir me dizer o que tu vai almoçar daqui a um mês. Sim. Quanto mais futuro, mais multivariáveis, mais imprevisibilidade. Então é assim que eu entendo o tarô. Desculpa, tu falou alguma coisa que foi importante agora e eu me perdi aqui. Da relação do interno com o externo, de não ser algo determinista. Não é algo determinista, não é. É uma questão de autorreflexão de um momento que tu está vivendo, de uma forma que tu está pensando, sentindo e se comportando. Sim. Nós estamos falando daquilo que tu mais tem gostado de estudar hoje. Se não, o que é? O que mais está te empolgando, mais te fascina hoje? Cara, eu acho que o que a gente falou hoje, esses 3 assuntos, esses 3 tópicos, tarô, breathwork e hipnose são os meus pontos focais hoje. Eu faço faculdade de teologia e eu não estou dizendo que está certo isso, eu estou dizendo como é que eu encaro. Eu faço uma relação muito forte do tarô com a teologia por conta da questão arquetípica. Claro que a teologia tem a história, tem uma questão histórica, tem uma questão antropológica que é muito específica. Mas eu fui para a teologia por conta do meu interesse por arquétipos. Deus é um arquétipo, divindades são arquetípicas. Sim. E eu não estou falando aqui se a pessoa acredita que é uma entidade real ou não. Essa é uma visão muito superficial para mim. A questão arquetípica ela é muito mais profunda. E é engraçado, porque uma das minhas aulas nos institutos é crença versus valores. E as pessoas entendem, em muitos casos, quando eu falo crença, como se eu estivesse diminuindo, como se eu estivesse tirando do real. Pelo contrário, a crença é uma coisa incrivelmente potente.
Incrivelmente potente. Muito útil para o pertencimento. Total. A crença te ajuda a se mapear no mundo, a te guiar no mundo. Lembrei o que você falou. Você falou da questão do significado. Isso é uma coisa muito importante. Segunda-feira passada, eu fiz uma live com um professor meu, que eu gosto muito, o professor Eduardo. A gente falou sobre a relação entre fé e razão. E a questão da fé tem muito a ver com a nossa capacidade de colocar significado nas coisas. Significado é uma coisa muito importante para te guiar no mundo. Muito importante. E religião e fé fazem esse trabalho. Eu acredito, nesse momento, que a gente tem que cuidar com a privação exagerada de sentido. Tem um livro muito, muito bom de um dos meus autores favoritos também. Tem 10 autores favoritos até agora. Mas a gente falou rapidamente sobre psicologia e psicanálise. Em 2 linhas a gente falou antes da nossa conversa. Que é um pós-freudiano, o Ernest Becker. Ele tem 2 obras incríveis. Esse livro se chama A Morte do Significado, é Death of Meaning em inglês, esse livro não tem tradução, e A Negação da Morte. São 2 obras incríveis. A Morte do Significado trata disso. Livraço. E aí, acho que isso encosta num tema que é, eu imagino, bem presente no teu trabalho, que é o desafio que cada um de nós tem de caminhar na vida, na autoconstrução, não parando na crença. Percebendo o lugar dela. Perfeito, perfeito. O problema da crença é quando ela elimina a tua capacidade crítica. É quando ela te enrijece demais, quando ela se torna dogmática. Sim. Quando ela te impede de refletir. E eu sei que é uma linha tênue. Mas ela não existe necessariamente. Você pode ter fé e desenvolver raciocínio crítico. Sim. O ponto é que, por ser fé, ela envolve não saber. Então, tu vai chegar com o teu raciocínio crítico até um ponto da fé. Depois desse ponto, tu vai ter que falar, não, eu não consigo raciocinar a partir daqui. Eu só me entrego, eu só acredito. É um trabalho de fronteira. É um trabalho total fronteiriço, e ele precisa dessa tua humildade, de parar de falar que tu consegue ver como racional além do limite da fé. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não se torna menor nessa hora. Perfeito. Eu imagino que é nessa hora que a gente engrandece. Perfeito. Vai depender de indivíduo para indivíduo, mas eu acho que é um salto muito bonito. É um exercício de humildade muito grande, de a gente saber que a gente não sabe tudo. Vai servir para algumas pessoas, não vai servir para outras. Não é uma questão de certo e errado, mas é como eu avalio esse movimento agora. Então, para resumir a tua pergunta, esses são os 3 pontos. A questão arquetípica, teologia, breathwork e hipnose são as áreas que eu mais estudo, que eu mais tenho vontade, assim, tesão de estudar. Sabe? O breathwork, o que é? O patchwork? O breathwork, desculpa. O patchwork eu não ia saber te dizer. O breathwork, como a gente falou no começo, né? Breathwork, a tradução é trabalho de respiração. Respiração é um tema que também não é novidade, tem várias culturas que valorizaram demais a respiração. Os gregos antigos entendiam que era a base de toda a vida, era o principal elemento da vida era a respiração. E a respiração em si já é uma forma do corpo se autorregular. Só que a gente respira de forma aleatória, ninguém se concentra na respiração. A gente só respira. Você nem está pensando que você está respirando até eu começar a falar no assunto. O ponto é, quando a gente se concentra na respiração, a gente regula o corpo de uma forma que a gente não sabia que dava para regular. E às vezes esse é o problema que eu percebo quando eu falo do assunto, quando eu estou lecionando. É uma ferramenta tão simples que as pessoas às vezes não acreditam. Não pode ser tão fácil. Que a gente vai entrar também na questão da crença aqui. É uma questão cultural, né? Ser fácil demais não vale a pena. Ser fácil demais não pode ser verdade. A gente não foi educado para respirar. E a respiração vai afetar o teu estado, inclusive emocional. Tá? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Então, a importância da respiração consciente. Primeiro, você falou no começo que um dos teus interesses era estar presente, né? Você sabe como é que é. Quando você precisa estar presente é porque você, na maior parte do tempo, não está. E é assim que a gente funciona. A gente funciona, na maior parte do nosso tempo, em automático. A maior parte dos nossos processos são automáticos. Tem valor para o cérebro, isso que é economia de energia. Economia energética. A primeira coisa que o teu cérebro quer fazer é não gastar energia.
Então, existe uma justificativa evolutiva aqui. Tu tem que estar prestando atenção em outras coisas em boa parte do tempo. O problema é que a gente não faz o equilíbrio dessa gangorra. A gente vive só assim e acha que vai descansar na hora de dormir ou toma medicação. É isso que a gente faz, culturalmente. Na verdade, quando você vai dormir, você não necessariamente está relaxado, tá? É muito habitual as pessoas terem sono difícil, sono pesado, dormirem pouco, ou mesmo quando dormem muito, a qualidade do sono é questionável e acordam exaustas. O sono vai ativar o que a gente... Então, vamos falar um pouquinho de emoção, rapidamente, para explicar. Emoção não é algo etéreo, emoção é físico, tá? Ela é fisiológica, ela é um fenômeno fisiológico de autorregulação também. Vou te dar um exemplo. Quando você está ansioso, você fica mais rígido, teu corpo enrijece, tua respiração fica mais curta e mais rápida, e você tem dificuldade para pensar. Tudo isso tem justificativa. Quando você está ansioso é porque você precisa resolver um problema, tem alguma preocupação na tua cabeça. Você fica rígido porque tem hormônios que atuam no teu organismo. Adrenalina, noradrenalina, cortisol. Tua respiração fica mais rápida para fazer todo esse... Quando tem a necessidade do teu coração bater mais rápido, para você poder fugir. É uma resposta de luta e fuga que a gente chama. Você não consegue pensar direito porque isso se chama ativação simpática. Né? A gente tem uma subdivisão do sistema nervoso, chamado sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é o sistema que lida com ameaças. Seja uma ameaça objetiva, um leão que está atrás de você, ou uma ameaça subjetiva. Ameaça subjetiva é a conta que você tem para pagar. O engraçado é que a gente usa esse vocabulário até hoje. A gente tem um leão para matar por dia. A gente usa simbolicamente esse vocabulário até hoje. Para o corpo, é a mesma coisa, tá? Um leão vindo na tua direção e a conta para pagar, você tá com adrenalina no corpo, você tá focado em resolver, você precisa resolver o problema. Quando esse movimento, esse processo do organismo tá em ativação, a parte do teu cérebro que faz a avaliação mais sofisticada da situação, que consegue, pô, peraí, talvez eu possa fazer isso aqui, talvez eu possa fazer aquele outro, ela tá comprometida, é o córtex pré-frontal. Quando existe uma ativação simpática, o córtex pré-frontal não está funcionando direito. Tanto que o que acontece? É nessa hora que você briga com um amigo, você grita com o chefe, briga com o marido, com a esposa. Você de fato não consegue pensar. Não é só uma impressão. Não consegue pensar mesmo. É nesse limbo cognitivo que o problema acontece. Porque quando passa a ativação simpática, o córtex pré-frontal volta a funcionar e tu pensa... Porra, não devia ter feito isso. Tu consegue ver outras alternativas. Primeiro vem a emoção, depois vem o recurso do raciocínio. Total. A emoção, ela é mais rápida. E ela precisa ser assim. Porque quando vem um leão na tua frente, não é pra tu parar e pensar, será que ele tá vindo aqui pra me devorar? É pra eu fazer carinho nele? Não, é pra tu reagir. Essas emoções que habitualmente a gente chama de emoções negativas, elas não são negativas, elas são reguladoras de vida. Você olha pros dois lados antes de atravessar a rua porque você sente medo. Então ela te protege. Ela é para tu lidar com a ameaça. Quando a gente fala em luta e fuga, inclusive, existe uma terceira hipótese que não é todo mundo que fala, mas é a paralisia. Você não luta e você não foge. Você paralisa e vira o jantar. Que é o problema da maioria das pessoas com dificuldade de se administrar emocionalmente. Você paralisa, você não sabe o que fazer. Esse é o grande problema. Não é... E eu vou falar uma coisa que eu acho bem importante no final dessa fala, que eu repito em sala de aula e no consultório frequentemente. Quando você faz, existe esse movimento, então, né? Você tá em ativação simpática, tá nervoso, tá com raiva, tá angustiado, você não pensa direito, você não consegue avaliar as situações, hormônios no organismo inteiro. Quando você faz o exercício de respirar de forma mais lenta, é como se o corpo falasse pro cérebro, aqui não tem ameaça. É como se houvesse um diálogo. Existe um nervo chamado nervo vago, que leva essa informação para o cérebro. É um nervo conectado, vai do cérebro a todos os órgãos do corpo, e a movimentação dele é 80%, se eu não me engano, de baixo para cima. Então, os órgãos se acalmam e informam o cérebro que está tudo certo. Quando tu faz esse movimento, o impacto da emoção é menor e o retorno do córtex pré-frontal à funcionalidade é mais rápido. Duas coisas que eu quero pontuar antes da gente continuar aqui. Primeiro,
Quando você faz uma respiração porque você está ansioso, não quer dizer que o efeito da ansiedade vai passar. Quer dizer que você reduz o efeito da ansiedade e que você volta a raciocinar com mais velocidade. Às vezes passa, mas vai depender da tua disponibilidade emocional, a depender do quanto o teu corpo está habituado com esse movimento, a magnitude do ataque da ansiedade, tudo isso. E outra coisa, eu considero isso muito importante. A gente precisa parar de pensar que a gente não tem que se sentir mal. De que a gente tem que estar bem o tempo todo. Eu acho isso incrivelmente problemático. Isso é uma promessa do mundo moderno que eu acho muito problemática. A expectativa de que a gente tem que estar bem o tempo todo. Estar bem o tempo todo não faz parte da experiência humana. Tu tem emoções, cara, não é à toa. A evolução teria jogado fora essas emoções se elas não fossem úteis. Elas têm uma serventia. Então a ideia de que tu tem que se sentir bem o tempo todo, ela vai te enganar. Quando você se sentir mal, tu vai achar que tem alguma coisa muito errada acontecendo contigo, que tu é incapaz, que a tua vida tá pior do que ela tá. E aí tu põe uma pedra em cima de uma pedra. Para de presumir que tu tem que estar bom o tempo todo. Tem momentos que tu vai estar bem. Tem momentos que tu vai estar médio. Tem momentos que tu vai estar mal. Tem momentos que tu vai estar excelente. É assim. A natureza de toda emoção. A emoção é por natureza transitória. A emoção não dura muito tempo. Ela é por natureza transitória. Entende isso. Entende que se você tá mal, faz parte. Eu não tô falando que você precisa estar mal o tempo todo. Eu não tô falando que você não tem que lidar com a emoção negativa. Você tem que reconhecer e tentar ajeitar as coisas, é claro. Mas cuida para não exacerbar a ideia de que você tem que estar bem o tempo todo. Isso é problemático. Você não tem que estar bem o tempo todo. Seria problemático se tivesse. Então, acho que esse é um ponto importante a ser mencionado aqui. Sim. Então, o breathwork, se eu pudesse resumir, seria a gente não tá olhando para o manche do avião. É como se ele fosse uma ferramenta... Perfeito, cara. Pô, boa analogia. É isso. Isso, perfeito, cara. É uma ferramenta que te autorregula, que te deixa melhor, que te ajuda a pensar melhor e com mais clareza, com mais rápido, que é o manche do avião. E você não tá vendo. Perfeito. Eu adorei essa analogia. Vou roubar ela, tá? À vontade. E outra coisa, cara, a gente se detém olhando as pequenas... os acessórios e buscando a perfeição, né? Também. Tem muito isso. Parece que o breathwork também se trata de, em vez de diminuir a emoção, me expandir. Me conectar com a minha totalidade. Perfeito. É a melhor forma de eu não me confundir com a emoção. Como se eu fosse a emoção. Não, eu não sou a emoção. É isso? Perfeito. Você tá num estado emocional. Você não é a emoção, você tá num estado emocional. A emoção e você fazem parte, é uma dança. A gente vai cair numa filosofia complexa de identidade muito grande aqui. Quando a gente fala eu e a emoção, é como se tivesse uma dicotomia. E o nosso senso de eu vai fazer a gente pensar isso. O nosso senso de self. É uma dança. É uma dança. Você tá num estado emocional. Quando você respira, você tem mais consciência desse estado emocional. Você lida com ele melhor, até porque quando a gente fala em breathwork, eu estou usando um termo guarda-chuva praticamente para falar de várias respirações que fazem várias coisas diferentes. No geral, a gente vai tratar dessa ativação parasimpática. Até para completar, antes eu falei da ativação simpática, que é do sistema nervoso simpático para lidar com ameaças. A ativação parasimpática, a ativação do sistema nervoso parasimpático, reequilibra o organismo. Então, quando está muito pendendo para um lado, ele faz isso aqui. Coloca o corpo em o que a gente chama de estado de homeostase. Reequilibra o organismo com outros hormônios. Isso é uma função geral que já é incrível, já te dá mais autonomia na tua vida, e a gente pode focar o breathwork para aumentar a nossa criatividade, aumentar nosso foco, aumentar a nossa produtividade e aumentar a nossa percepção do self, a expansão de si, como tu falou, de se expandir. Perfeito, sim. Dá para fazer isso, justo. E esse é o teu trabalho em consultório, nas aulas? O que te leva e o que tu quer despertar nas pessoas? Eu não acho que é o meu trabalho querer despertar nada nas pessoas. Eu tô ali para servir dentro das ferramentas e das propostas que eu conheço e para ajudar a pessoa, dentro do que eu puder,
a, a ser uma versão melhor dela, mas o que ela vai despertar, o que ela quer despertar depende muito dela. E eu não posso, eu acredito que como terapeuta, eu não posso sugerir nada nesse sentido para ela. Que ela tem que ser a melhor versão dela, porque, cara, cada um tem o seu tempo. Eu acho, às vezes eu me pego um pouco essa coisa de tu tem que estar sempre se aprimorando. Tu tem que estar sempre fazendo alguma coisa para se melhorar. Me remete a essa ideia de que a gente não pode se sentir mal o tempo todo, sabe? Sim. Essa enxurrada de ferramenta e de... Me incomoda um pouco. Então, é como se a pausa, a não preocupação em estar querendo sempre mais, fosse o momento em que eu solto o ar. Isso. Eu acho que essa preocupação de estar sempre se aprimorando, ela vai colocar mais coisa na tua mochila e vai te deixar mais ansioso. Sim. Relaxa um pouco. Vive. Essas técnicas têm o seu momento e o seu lugar. O meu papel como terapeuta é esse. Tentar... Acho que eu posso resumir a tua pergunta nisso aqui. Tentar ajudar a pessoa a entender melhor como ela é e o que está acontecendo com ela e ter recursos para que ela não fique presa no automático. A gente está muito habituado a estar preso num automático sem perceber, a estar recorrente nesse automático, sem perceber que tem outros recursos, que dá para melhorar um pouco. É assim que eu posso oferecer um recurso. Sim. E a pessoa que se dispõe a caminhar contigo, né, nesse caminho, seja na família, onde ela tem convívio diário, seja no trabalho, isso vai gerar um efeito que vai além da pessoa. Vai. Como que funciona também esse trabalho em ambiente de equipe, por exemplo? Eu sou muito focado no indivíduo, mas é porque eu acredito que o indivíduo afeta a comunidade. Vou fazer um pequeno jabá aqui. Eu tenho um grupo de leitura, um grupo de estudo dos estoicos, dos 3 principais filósofos estoicos. A gente lê 3 obras estoicas em 3 momentos diferentes e sempre voltado, eu caso muito com o meu aprendizado na reprogramação mental e em consultório. Então, é a filosofia estoica, que é uma filosofia prática em si, voltando para o exemplo de cada um, para a rotina de cada um. E uma das bases dos estoicos, daí eu vou falar principalmente o Sêneca fala muito isso, a necessidade de você ser útil para o teu planeta. Se você não puder ser útil para o planeta, seja útil para o teu país. Se não puder ser para o país, seja para o teu bairro, para a tua cidade. Se não der para ser para o bairro, seja para a comunidade, para a tua família. Se não der para ser útil para ninguém, seja útil para si. Porque é ali, a semente é ali. Quando tu muda, quando você está mais autônomo, quando você tem mais autonomia, quando você tem mais controle dos teus estados emocionais, quando os teus estados emocionais não te controlam, quando tem um diálogo melhor com eles. Aliás, vou mudar a palavra, não é controle dos estados emocionais, é uma administração melhor dos estados emocionais. Quando você tem mais autonomia, melhor administração dos estados emocionais e você não é dominado por eles, você automaticamente influencia de forma positiva o teu meio, o teu ambiente. É só essa autonomia e essa dança com o teu estado emocional te faz com que você necessariamente afete positivamente o teu ambiente. Então, assim que você se administra nesse sentido, que você se conhece e se desenvolve nesse sentido, é inevitável que esse desenvolvimento emane para outros. Emane para a equipe onde você trabalha, por exemplo. Emane para tua família. Emane para tua escola. É inevitável. Como isso vai acontecer depende da peculiaridade de cada ambiente. Vai depender da peculiaridade de cada ambiente. Mas o fato de você se administrar melhor, se conhecer melhor e se desenvolver por conta, vai necessariamente afetar positivamente. Como tu não reage mais, tu vai agir, tu vai responder, tu não vai reagir. Tu vai agir, tu vai responder. Tu não é escravo de um processo automático que te impede de pensar. Tu vai fazer as coisas com reflexão. E tudo que a gente faz com reflexão tem mais chance de ter sucesso. Sim. Tu avalia mais possibilidades. Imagina para uma equipe que tem um objetivo comum, seja um ambiente corporativo, numa empresa, né? Então, o quanto que de energia é drenada quando esse trabalho não está bem. Uma das nossos principais déficits como sociedade, como espécie, é também o nosso principal recurso, que é a comunicação.
Comunicação é o recurso que faz a mediação entre conflitos. Sem comunicação não tem política, é barbárie. E a nossa comunicação é incrivelmente deficitária. E comunicação eu não falo só da nossa capacidade de se expressar, mas de interpretar também, porque aí comunicação também é de quem interpreta. Quando essa comunicação que já é deficitária, quando ela é moldada por uma reação emocional, ela se torna ainda mais problemática. É aí que tu responde de uma forma que tu não devia responder, que tu cria uma realidade subjetiva a respeito de outra pessoa, a respeito de outro grupo, que não corresponde à realidade. Quando essa comunicação é comprometida, a produtividade cai muito, o bem-estar emocional cai muito, o bem-estar psicológico cai muito e, por consequência, o bem-estar físico também, porque o emocional e o psicológico afetam o físico diretamente. E quando tu fala de comunicação nesse nível, não é a comunicação de trocar palavra, superficial. Também. Mas não só, porque ela é a consequência de um processo que está muito mais bem administrado internamente. Isso. A gente não é muito treinado para usar as palavras corretas no momento correto. A gente vai ter dois processos. A gente vai ter a intenção do que é comunicado e a comunicação em si. Às vezes, a intenção do que é comunicado não é comunicada por conta da palavra que foi usada. Eu, pelo menos, tento fazer um esforço muito grande de cuidar das palavras que eu uso. Nem sempre eu tenho sucesso, mas eu faço o esforço, porque eu acredito que a palavra vai ajudar a moldar a minha intenção. Então, sim, não é só a palavra, mas é também a palavra que é usada e a forma como essa palavra é usada. Entender como o outro recebe a informação e que tipo de informação é melhor divulgada. Vai mudar de indivíduo para indivíduo, mas quando tu tem essa organização interna, tu passa a tua intenção com mais facilidade. Sim. Uma coisa que eu treino, eu cansei de treinar pessoas em consultório. Comunicação entre casal. Atendo casal, já dei algumas palestras sobre relacionamentos, inclusive. Sim. Comunicação em casal é incrivelmente deficitária. Porque primeiro que tu presume que o outro tá entendendo o que tu tá falando. Cara, tu presume, certo? Não. E tu presume não só o que tu tá falando, mas tu presume que ele entendeu a tua intenção, porque cansei de ouvir falar, tá, mas você comunicou isso pra tua esposa? Olha, eu tô dando a entender. Porque acha que o óbvio não tem que ser dito. Isso. Cara, não é pra dar a entender. A necessidade tem que ser comunicada. O óbvio tem que ser comunicado. Quer ver um grande exercício pra isso? Escreve. Uhum. Escreve pra você primeiro o que você quer comunicar. E assim, escreve a primeira versão, rasga e joga fora, rasga e joga fora, rasga e joga fora, até tu ter uma versão que tu lê e tu pensa, cara, peraí, aqui tá claro. Eu tô falando do que eu preciso de forma clara e direta. A principal ferramenta de comunicação, fazendo um rápido paralelo, parênteses aqui, a principal ferramenta de comunicação que eu aprendi foi com o Carl Rogers, o grande psicólogo humanista. Ele falava que a comunicação séria tem que ser assim. Se eu tô com uma necessidade, a gente tá tendo uma conversa. Necessidade, essa é a palavra. Sim, a gente vai chegar... O problema da comunicação, principalmente em casais, é uma necessidade não atendida. Isso. Eu tô com uma necessidade, eu te falo assim, eu preciso de X, Ariel. Daí depois que eu falo isso, você repete pra mim, nas tuas palavras, o que eu te falei. Se eu concordar com o que tu falou, se tu me disser, tá, então tu precisa de X, beleza, a gente pode continuar a conversa. Se tu me falar, tu precisa de XY, não foi isso que eu falei. Aí eu repito o que eu falei, aí tu repete o que tu entendeu, até a gente tá em sintonia. Perfeito. Essa é a melhor forma de se comunicar qualquer coisa. Esse raciocínio tá na segurança de voo na aviação. Perfeito. Eu tive essa experiência. Então, quando alguém, vamos dizer, o termo é canta, né? Quando alguém canta uma instrução, o outro repete para ficar claro que foi entendido. Perfeito. Foi perfeitamente. Porque eu posso... Freud, acho que foi Freud que falou, né? Quando Pedro fala de Paulo, aquela história, né? Ele fala mais de si do que do outro. É possível eu entender uma pergunta mais me projetando do que, de fato, escutando o que a pessoa tá falando, né? Total. Eu acho que é disso que tu tá falando. Total. Senão você projeta. Você tem que estar num estado muito desapaixonado na hora de se comunicar. Tem que ser mais racional do que emocional. Você vai comunicar uma necessidade emocional também.
Mas quando você começa a organizá-la escrevendo, por exemplo, ela se torna mais racional, o que não é problema, porque tem uma boa comunicação entre o racional e o emocional aqui. O breathwork faz parte desse trabalho. O breathwork, quando ele é praticado, falávamos antes disso, quando ele é praticado com recorrência, ele te dá uma organização interna muito grande. Eu falei para ti eu não ouvi esses termos em nenhum lugar, é uma forma como eu penso. Eu penso no breathwork preventivo e no breathwork remediativo. O breathwork remediativo vai servir para os momentos que você está ansioso, que você está angustiado, que você está com raiva, que você está com medo. Na hora que você está alterado emocionalmente, você pratica algum tipo de respiração. O breathwork preventivo, você vai treinar ele quando você estiver bem, que é para educar o teu corpo a acessar aquele estado. A regulação emocional, ela é um processo de reeducação do organismo. Ela é um processo de reeducação. Porque o nosso corpo está muito habituado a estar em estado de alerta o tempo todo. A gente está em estado de alerta a maior parte do dia e a gente não equilibra isso. Então o breathwork vai te ajudar a reequilibrar, a reeducar o organismo a estar num estado de equilíbrio com maior frequência e maior intensidade. Quando você pratica a respiração preventiva, a hora que você precisar da remediativa, o teu corpo acessa o estado mais rápido. É como academia. Se eu quiser levantar essa mesa sem nunca ter feito nenhum tipo de exercício de força, nem sem treinar o meu corpo, eu não consigo. Quando eu vou para academia e treino, não interessa a hora que eu quiser levantar essa mesa, eu vou conseguir, porque eu eduquei o meu corpo a acessar um estado de força que ele não tinha antes. E isso também é educar, se conectar com a necessidade real e ouvir, porque eu acho que quando tu falou também das emoções, que a gente tende a não querer estar ruim, a gente tende a fugir da emoção, então a gente também vive uma sociedade, todos nós, de fuga da real necessidade nossa. Nossa. E quando eu legitimo a minha necessidade, eu consigo ter mais propriedade para decidir o que fazer com ela e como comunicá-la. Eu acho que tem tudo a ver com o que tu está falando. Total. Principalmente em comunicação de casal e de equipe. Então é isso. Talvez a gente precise de mais algumas conversas. Vai ser muito legal se isso acontecer. Mas eu deixo também um espaço para que tu consiga, de repente, se tiver vontade agora, dar uma amarrada em tudo que a gente conversou e trazer algo que pudesse complementar algo que em algum momento na conversa tu quis concluir e talvez não tenha ficado. Ou, se não, também a gente vai para um outro momento de conversa. O que eu posso, como eu acho que é uma boa que tu falou de tentar amarrar. Bom, eu vou juntar os tópicos que a gente falou, então. O que eu mais trabalho, o que eu mais interesso, envolve o estudo do tarô, não para previsão do futuro, para autoconhecimento, e o estudo dos arquétipos em si, eu estudo teologia, tanto pela história quanto pela questão arquetípica. A hipnose como processo de autoavaliação e processo de aceleração de conquista de resultados, parar de pensar certas coisas, começar a pensar coisas novas, adquirir conhecimento. E o breathwork, principalmente o breathwork tem sido a coisa mais, a matéria mais nova que eu tenho estudado e que mais tem me chamado a atenção por conta do resultado rápido, acessível a todos, é gratuito, tu aprende a fazer, tu aprende a se regular, tu se reeduca, aumenta foco, aumenta a concentração, aumenta a produtividade. A gente fala desse reequilíbrio emocional para ativação do parasimpático, que te reequilibra, mas também existem respirações para ativação simpática, para fazer exercício físico, por exemplo. Eu faço atividade física, eu faço boxe, então eu faço respiração simpática antes para me deixar num estado de alerta e energia. E eu honestamente acredito que essas 3 ferramentas, e eu leciono daí reprogramação mental, que faz parte desse processo todo. A reprogramação mental é um termo muito abrangente e didático, envolve neuroplasticidade, né? Do cérebro se reorganizar. Essas 3 ferramentas para a pessoa se conhecer, se autodesenvolver e criar maior autonomia e harmonia e produtividade no lar ou em ambiente corporativo, é imprescindível e certeiro para mim. É onde dá muito resultado rápido. Sim. Cara, essa conversa por mim ficaria, né? A gente chega num momento de encerrar e te agradecer bastante pela nossa troca e já deixar aqui o convite para que volte, para que a gente converse um pouco mais. Tem muitos pontos que a gente não conseguiu explorar, mas que a gente vai Perfeito. em um momento próximo conversar. Então, obrigado por estar aqui.
Fechou, E nos Ariel. vemos em breve. Brigadão, por favor, vamos conversar mais. Brigadão pelo convite, Ariel. Foi legal demais conversar aqui hoje. Valeu. Um abraço então, galera. Obrigado.